Quer aprender a contar o número de palavras em uma célula no Excel? Então esse vídeo é para você. Eu sou Hermes Santos, do site exceleasy.com.br, e nesse vídeo eu vou te ensinar como contar o número de palavras dentro de uma célula no Excel e também como limitar a quantidade de palavras que um usuário pode inserir dentro de uma célula. Então, para começar, observe que eu tenho uma planilha contendo alguns textos aleatórios aqui na coluna A. E por algum motivo, eu preciso obter a quantidade de palavras inseridas dentro de cada célula. E para fazer isso é bem simples. Então aqui na célula B2, por exemplo, eu vou inserir a seguinte fórmula. Igual, num caract, abre parênteses. O argumento texto é a célula A2, que contém o texto que eu pretendo obter a quantidade de palavras. Fecho parênteses uma vez. Insiro aqui o sinal de subtração e insiro novamente a função num caract. Abre parênteses. E agora eu vou inserir aqui a função substituir. Abre parênteses. O argumento texto da função substituir é a célula A2, que contém o texto que eu pretendo obter a quantidade de palavras, ponto e vírgula. No argumento texto antigo eu vou inserir um espaço, então eu abro aspas duplas, teclo espaço e fecho aspas duplas, ponto e vírgula. E no argumento novo texto eu vou abrir e fechar aspas duplas sem espaço, ou seja, eu vou substituir os espaços. Feito isso, eu fecho parênteses duas vezes e insiro aqui mais um. Então, como que essa fórmula funciona? Essa fórmula funciona com base nas palavras sendo separadas exatamente por um caractere de espaço, ou seja, ela conta o número de caracteres de espaços contidos na célula e adiciona mais um à contagem. Isso significa que se temos n espaços, então devemos ter n mais 1 palavras como resultado. Então, para finalizar, basta teclar Enter e conferir o resultado. E aí eu vou aproveitar aqui para usar a alça de preenchimento para aplicar a fórmula para as demais células da coluna. Então, observe que eu vou ter aqui a quantidade de palavras para cada célula. E aí, talvez apenas contar o número de palavras em uma célula possa não ser tão útil para você. Talvez você queira, por exemplo, limitar uma quantidade de palavras dentro de uma única célula. E a boa notícia é que você pode usar essa mesma fórmula para você criar uma regra de validação de dados. Então, eu vou copiar essa fórmula aqui e vou colar ela aqui num bloco de notas para usá-la daqui a pouco. E agora, observe que eu tenho uma nova planilha na qual eu preciso inserir aqui algumas informações na coluna A. Mas eu preciso que cada célula tenha no máximo 2 palavras, ou seja, se o usuário tentar inserir mais de 2 palavras dentro de uma célula, ele vai receber um erro. Então, para eu fazer isso é bem simples. Primeiro, eu vou selecionar toda a coluna A, que é a coluna onde o usuário vai inserir as palavras, e depois eu vou acessar aqui a guia Dados, Validação de Dados. Aqui na caixa de diálogo de validação de dados, na guia Configuração, eu vou selecionar Personalizado, aqui em Permitir. E aqui no campo Fórmula, eu vou colar aquela fórmula que eu havia criado anteriormente. Porém, como eu quero limitar para até 2 palavras por célula, aqui no final da fórmula eu vou inserir menor igual a 2. Feito isso, eu venho aqui na guia Alerta de Erro e insiro uma mensagem personalizada para ser exibida quando o usuário inserir mais de 2 palavras dentro da célula. Para finalizar, basta clicar em OK. Então, observe que se eu inserir até 2 palavras, nada acontece. Por outro lado, se eu tentar inserir mais de 2 palavras dentro da célula, eu vou receber um alerta de erro e vou ser impedido de continuar. E aí eu recomendo que você adapte essa fórmula de acordo com a sua necessidade. Se você precisar de mais palavras dentro da célula, então basta aumentar este número lá na validação de dados. Então, o que achou da dica? Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.